Olá, meu nome é Pedro Farage Faustino das Neves, sou estudante de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP e aqui apresento a caracterização de SLAM em balcões de risers de FPSOs. Como colaborador destaco o Lucas Pereira e como orientador o professor Dr. Cheng, ambos vinculados ao tanque de provas numérico, o TPN, e o Departamento de Engenharia de Construção Civil. Bom, a pesquisa acerca de fenômenos físicos oceânicos é extremamente relevante no cenário de grande exploração offshore, como por exemplo na costa brasileira, o pré-sal. E nessas regiões é muito comum o uso de FPSOs, Floating Production, Storage and Offloading. São plataformas de extração, processamento, armazenamento e descarga de gás e petróleo utilizadas em regiões remotas. E bom, nesse contexto é muito comum e muito importante também, dimensionar os impactos hidrodinâmicos, entender e estudar eles. Aqui eu trago o slamming, que é justamente o batimento de ondas no navio. Aqui tem o exemplo do batimento no costado lateral da embarcação. Isso induz descargas elevadas sobre a estrutura, então, especialmente nesse contexto, é muito importante dimensionar o slame para o costado lateral, justamente por causa de duas peças aqui, que são os balcões de risers. Os balcões de risers levam os risers, que são os tubos de extração, injeção do petróleo e gás, que caminham aqui na lateral do navio, tanto para dentro do convés quanto para fora da embarcação. Então, dimensionar e entender os fenômenos hidrodinâmicos que acontecem na região é muito importante para garantir a segurança e operacionalidade dessa plataforma. Então, o objetivo do trabalho é justamente investigar a influência de parâmetros geométricos, aqui no caso, a inclinação do costado do navio, no Upper Riser Balcony, a URB, que seria esse dispositivo aqui, essa peça na parte superior do costado, nos carregamentos devido ao slamming. Bom, como metodologia foi adotado o MPS, que é justamente o Moving Particle Semi-Implicit, e ele é adequado para esse caso, é um método numérico lagrangiano baseado em partículas. Por causa da não linearidade elevada do Slamming, esse tipo de método numérico é ideal. O MPS ele é alimentado por arquivo .grid, aqui eu trago um exemplo desse caso, que a gente gera com um pré-processador. E adequando o código ao problema, a gente gera alguns outputs, que são justamente os dados que trazem as informações dinâmicas sobre o caso. Então, velocidade, força, aceleração. Aqui no caso, a gente aproximou a situação a uma geometria mais simples. Então, será um caso de dam break, de uma onda que no estado inicial foi aproximada por um perfil senoidal, e do outro lado aqui o balcão no costado do navio, justamente com o ângulo θ aqui variando. As duas informações interessantes que a gente quer obter é a força normal na parte inferior que essa onda vai provocar e também a velocidade. Essas duas informações ao longo do tempo vão descrever aqui o coeficiente de Slamming, que é um número que vai dimensionar a influência do Slamming nessa região. Aqui são algumas simulações, os resultados. A partir do output do MPS, a gente consegue rodar essas simulações com o software auxiliar. Então, a gente consegue ver que foram rodadas 7 inclinações, o balcão vertical e mais 6, que mostram claramente o impacto da onda nessa peça, o RB. Tratando os dados, a gente obteve a série temporal da velocidade no volume de controle e também da força normal no balcão. E aqui fica claro tanto o momento quando a onda chega ao volume de controle, quando o valor explode, e também quando o valor explode aqui na força normal, que é justamente quando ocorre o impacto na base inferior da URB. Não só isso, a gente consegue extrair a força normal máxima em cada caso de inclinação. Aqui nós vemos 7 pontos, que são justamente as 7 inclinações analisadas. Fazendo a integral ao longo do período de tempo que a gente simulou, nós conseguimos o impulso, que cresce aqui com o aumento do ângulo, e o coeficiente Slame, que é justamente o parâmetro que vai dimensionar, vai ajudar a entender o quanto o Slame influencia nessas peças. Então, aqui com a força normal máxima e a velocidade normal máxima, conseguimos saber o coeficiente. Bom, como conclusão, avaliamos que a força é máxima no momento de impacto inicial, na parte inferior, para quaisquer inclinações. E o impulso do impacto é proporcional ao ângulo de inclinação, então ele cresce com o crescimento do ângulo, e o coeficiente Slame não varia significativamente com diferentes posições angulares. Com próximos passos, cabe avaliar os efeitos da velocidade angular do costado na força de impacto da onda, em casos como, por exemplo, o roll do navio. Referentes e agradecimentos, agradeço ao tanque de provas numérico pela infraestrutura e à FUSP, especialmente o FUSP 4271, pelo apoio. Obrigado.